Senhor Deus, nós queremos te louvar nessa noite, Senhor, pela vida do Vailton. Clamamos, ó Deus, a tua graça e a tua paz na vida do teu servo. Que seja o teu Espírito Santo a ministrar a tua palavra através do teu filho, Senhor. Dar a tua unção, Senhor, a tua graça, a tua paz, a tua sabedoria no coração do teu servo para ministrar a nós aquilo que o Senhor tem reservado nessa noite para as nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Primeiro, é um prazer muito grande estar aqui nessa imersão do ofício divino, e é sempre maravilhoso, primeiro por rever todos, temos poucas oportunidades grandes como essa, e segundo, ser tão abençoados com as ministrações que nós temos aqui a oportunidade. E, como o Pedro comentou, a ideia vai ser uma reflexão que eu faço aqui sobre a questão da reconciliação, que tem sido realmente um tema muito forte, que nós temos trabalhado por aqui também desde janeiro para cá, desse ano. E quando o tema dessa imersão foi definido como reconciliação, fiquei muito feliz nesse ponto, né? E a proposta que nós vamos conversar aqui hoje vai ser a caminho da reconciliação, tá ok? A Rosaninha nos trouxe uma palavra muito boa, falando sobre a preparação de um coração, de uma vida voltada a um espírito reconciliador, então olhando para o futuro. O Vitor também nos trouxe o altar do nosso coração, sempre voltado para Deus, então numa atitude diária de reconciliação. E eu, como sou mais saudosista aqui, eu vou olhar para o passado. Então, reconciliação como uma ação de correção, de conciliação do passado. Então, eu preciso corrigir, preciso reconciliar. Então, são temas que fizemos, que fomos atingidos no passado e que precisam ser corrigidos. Então, o caminho, o retorno à reconciliação é mais ou menos o que nós vamos tratar aqui hoje, tá? E eu não sei vocês, mas ultimamente eu tenho lido muito as cartas de Paulo com grande assombro, porque hoje nós lemos com muita naturalidade, como esse texto base de 2 Coríntios 5, quando ele fala que Deus estava reconciliando consigo o mundo. De onde Paulo tirou isso? Se nós formos lá para a época em que ele escreveu isso, a única coisa que nós tínhamos como referência era a Taná, era o Velho Testamento, e o sacrifício de Cristo sempre ligado à morte, sempre ligado à substituição do Cordeiro, ele, o Cordeiro definitivo de Deus, e Paulo geralmente vem de uma forma assim iluminada, e desse gesto grandioso de Deus, ele fala que nesse momento Deus está reconciliando o mundo. Parece que nos tira da visão do sacrifício do Cordeiro e nos leva a uma amplitude muito maior de Deus dentro do seu propósito de reconciliar o mundo. E esse texto, do 19 ao 20, a chave que aparece é a reconciliação, que ela aparece 3 vezes nesse texto, e no meio dele diz aí que nós somos embaixadores da parte de Cristo com esse ministério da reconciliação. É tremendo isso. E eu queria fazer um paralelo dessa reflexão, que nós já vimos, já ouvimos e lemos bastante nesse sentido, com outra que parece que não tem ligação nenhuma com isso, né? Que está lá em Levítico 23, quando nós temos aí a definição das festas judaicas, em que Deus fala as minhas festas, e ele fala desta festa. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas, aos 10 dias desse mês, de Teshirei, que é o mês 7º, será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Então, a palavra-chave que nós temos da definição dessa festa é a expiação, ou a festa da expiação, ou Yom Kippur. Yom é dia,
Kippur, expiação. Então, a festa da expiação. E provavelmente, para a maioria de nós, ou para a maioria da igreja, se nós formos buscar o significado da palavra expiação, a maioria de nós vai sempre ligar ao sacrifício feito para perdão de pecados. E expiação é isso. Então, Deus marca uma festa para que uma vez por ano, aqueles 2 cordeiros, do qual era lançada ali a sorte, né? Um era sacrificado e oferecido perante o Senhor, e o outro ia para o deserto. Então, esse sacrifício desse cordeiro era para expiar o pecado do povo. E aí, trabalhando, explorando um pouco mais isso, me deparo com essa surpresa muito grande, quando leio esse texto de 2 Coríntios, no reconcilieis aqui, a palavra em hebraico que aparece aí é hitekaperu. Hitekaperu. E se eu olho essa palavra, ela tem aqui exatamente as 3 letras que nós temos em Kippur. Uma letra aqui, que parece um C, que é a letra Kaf, a letra P e a letra Resh. As 3 iguaizinhas que aparecem aqui. Então, olha que interessante. Reconcilieis, ou reconciliação, ou reconciliar, é a mesma palavra de expiação. Então, quando Deus está sacrificando, quando Deus permite o sacrifício de Cristo na cruz, ele está reconciliando o homem por meio da expiação, por meio do sacrifício do seu filho. Então, o propósito maior da expiação é a reconciliação, que se nós formos aprofundar, ela tem vários níveis. O primeiro deles aqui é o maior, que Deus tem como propósito conciliar o mundo com ele, ou já ouvimos também expressões judaicas nesse tipo, como Tikkun Olam, quer dizer, o conserto de todo mundo, é exatamente o que ele diz aqui. Tem em outro nível, que você pode ir lá em Efésios 2, que fala do muro derrubado, e Deus reconcilia, por meio do sacrifício de Cristo na cruz, o judeu e o gentil. E esses 2 níveis da reconciliação, de uma certa forma, eles são níveis proféticos e, de uma certa maneira, incapaz de ser realizado pelas nossas mãos. Eles vão ser realizados pelo Espírito Santo de Deus, pela obra do fim, e a parte que nos cabe, que talvez alguma ajuda nós podemos dar a Deus aí, é a oração. No entanto, tem um terceiro nível da reconciliação, que é o nível do meu relacionamento com o meu vizinho e com o meu próximo. E essa parte é o que cabe a nós, que vai ser a parte mais interessante que eu gostaria de tratar aqui da reconciliação. Por quê? Porque nós vimos aqui que Kippur e a palavra que aparece ali para reconciliação são as mesmas. No entanto, ele tem adicionado aqui mais 2 letras antes da palavra, a rei e a tav. Essa rei e a tav, na verdade, ela mostra uma estrutura da arquitetura da conjugação verbal hebraica, que é o Hitpael. Desculpe aqui a gramática nesse sentido, mas só para entender bem essa questão. Essa estrutura, para essa mesma palavra que nós temos aqui, ela diz que esse verbo está colocado numa conjugação intensa e reflexiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que a reconciliação, ela deve ser algo feito com a alma, com o coração, com o teu esforço, né? E o reflexivo, ele diz que é de você para você mesmo. Olha que interessante. Porque a reconciliação, é lógico que ela atinge o outro, mas o que Deus está dizendo aqui, você tem esse ministério, é para você mesmo. E reflexivo, o que você tem que fazer. Então, isso é algo nosso.
E é interessante porque quando nós olhamos a nossa vida, o Sérgio comentava, creio que ontem mesmo, né, de tantos irmãos, quantas vezes nós mudamos de igreja, de grupo, mesmo de relações, e não consertamos o passado e passamos a tentar viver algo novo com irmãos novos e construir uma questão nova. Mas o ponto vai ser o que nós vamos falar aqui do caminho da reconciliação. Nós precisamos de nós mesmos ir à reconciliação com intensidade, com verdade e com força, que esse é o ministério para o qual nós somos chamados. E um exemplo que nós poderíamos tratar e refletir nessa direção, que está lá em Gênesis, do 32 ao 33, é a reconciliação entre Esaú e seu irmão Jacó. Então, sabemos de toda a história que Esaú ele fez uma traição do seu pai, comprou a hegemonia, a liderança da família do seu irmão, e de repente ele está lá tranquilo, lá vivendo com seu sogro, suas esposas, 20 anos já naquela tranquilidade. Aparece um problema, sem dúvida, com Simeão e Levi, que vão e matam todos os filhos de Siquém. Ele fica ali temeroso, preocupado, mas Deus vem, diz para ele, olha, volta a Betel. Né? Apresenta a mim o sacrifício em Betel. E Betel significa Beit El, casa de Deus. Volta à casa de Deus. E Deus não falou nada para ele de reconciliação. Deus não falou nada para ele, volta, reconcilia com o seu irmão, né? Que eu vou abençoar a tua geração, seguindo a ordem da palavra que fiz ao teu pai. Não. Ele diz, vai a Betel, volta à minha casa. Só que nesse caminho, de onde ele estava, em Siquém, a Betel, ele tinha que passar por Esaú. Meus irmãos, no caminho nosso a Deus, nós temos que passar por essa necessidade de reconciliação. O Carlos Augusto comentava na reunião passada também que aquela passagem que Jesus disse que, olha, se você vem aí trazer a sua oferta e lembrou que o teu irmão, não você, o teu irmão tem algo contra ti, vai primeiro, reconcilia-te com ele e depois vem aqui e apresenta a sua oferta. Então aqui também é nessa mesma direção. Deus não ordenou a reconciliação, Deus ordena ir a Betel. Mas chegar em Betel é caminho para encontrar Esaú. Chegar em Betel é caminho para antes eu fazer esse concerto com o meu irmão, fazer o concerto com o meu passado, com as coisas que para trás eu deixei, achando que a minha distância, achando que os 20 anos que eu fiquei longe seriam suficientes para resolverem todos esses problemas. E ele tem que encontrar Esaú. A palavra diz que ele estava temeroso, estava aflito, manda antes visitantes ou servos falar que ele está vindo para Esaú, manda presentes para Esaú, luta com Deus nesse desespero, nesse medo todo. E quando chega a resposta, diz, olha, Esaú está vindo aí com 400 homens. Agora eu estou frito. Então, expiação é isso, a expiação dói. A expiação, que é derramamento de sangue, é morte. E nós não vamos passar por esse processo achando que é um processo fácil. É um processo difícil, é um processo conflitivo, é um processo doloroso. E ele começa a montar ali suas estratégias, separa o povo, olha, porque se os 400 correrem atrás de um grupo, o outro grupo vai poder fugir, separa lá a sua família. Até interessante que diz que Rebeca, que era mais querida, e José era o filho mais querido, ele põe para trás para quem sabe esses sobreviverem, e ele vai lá, forra um tapete,
se ajoelha e fica esperando o irmão chegar com grande temor, né? E Esaú chega e o abraça, né? E o beija, antes de chegar a Betel. Então nós vemos que na palavra da formação do Messias, na genealogia que nós temos de Cristo, temos muitas falhas, muitas pessoas que pecaram, mas a correção, a reconciliação era o caminho para o Messias, né? Era necessário passar por esse caminho para chegar na casa de Deus, né? E o ponto importante também que nós temos que olhar aqui, nessa visão do passado, é que seguramente, eu mesmo aqui, se começar a fazer a minha reflexão, e fiz essa semana, tem uma lista de muitas pessoas que eu preciso dar esse passo atrás. Então, às vezes, nós estamos olhando muito para Betel, mas estamos esquecendo desse caminho que nós temos que passar. Estamos esquecendo que nós temos que viver essa expiação, essa reconciliação, como uma responsabilidade nossa, como uma responsabilidade reflexiva minha, que eu tenho que dar esse passo. E com intensidade, com velocidade, com rapidez, com coração, porque é isso que vai me permitir chegar a Betel. E muitas vezes nós temos, quiçá até nos enganado que temos chegado a Betel, ou tentando tomar outros caminhos que não nos levam a Betel, porque para chegar em Betel, nós temos que passar por Esaú. E nós não podemos esquecer desse ponto. Deixa aí tua oferta e vá primeiro e reconcilia-te com o teu irmão. Amém. Senhor, nós agradecemos a Ti, Senhor, e queremos pedir que o Senhor nos ajude. Queremos sim ir para a Tua casa e temos esse caminho a ser percorrido, Senhor, para encontrar o nosso Esaú, Senhor. Mas nós queremos pedir Tua graça, Senhor, para que a gente consiga fazer essa reconciliação com o nosso Esaú e chegarmos na Tua casa, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor falou conosco neste dia. Obrigado, Senhor, por todos os irmãos, famílias, Senhor, que estão envolvidas nesse processo, porque mesmo que não estão aqui na tela, mas estão, Senhor, sendo alcançados pelo Teu olhar e pela Tua graça. Amém. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, dá-nos uma noite abençoada e amanhã, Senhor, dá-nos o Teu maná para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.